onde eu exercitei atos de extrema coragem, mesmo, extrema coragem, que eu nem sei de onde veio a força para elas, porque senão não seria ato de coragem, né? Porque a coragem é um ato heróico mesmo, né? Você tira, você faz e depois é que você vê que aquele recurso saiu de dentro de você. Antes disso acontecer, eu me joguei no chão mesmo, literal. Me curvei, me joguei no chão. Aqui todo mundo sabe que eu acredito em Deus, né? Do meu jeito de acreditar em Deus, claro. Mas me joguei no chão e disse, olha, não tenho mais o que fazer aqui. A dor que eu estou sentindo, eu não sei mais o que fazer com ela. Ou essa experiência, eu não tenho mais recurso para lidar com ela. Então eu estou entregando. Pode me levar, pode fazer o que quiser, porque tudo que eu tinha aqui dentro, eu fiz. Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Ei. Oi, gente, tudo bom? Ei, beleza? Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Feliz ano novo aí. Tudo bom, gente? A gente acabou de dar uma boa noite aqui, tá redando boa noite, né? Porque a gente não estava gravando. Só isso. Enfim, agora já fica parece tudo repetido, né? Para nós, né? Mas para eles pra ainda eles não. Então, vamos manter a linha. O que a gente falou? Comentamos da roupa Comentamos do Júlio, que o Júlio hoje veio todo arrumado, né? Que é a primeira vez que eu vejo ele assim, de camisa social, camisa de botão com gola, sapatênis, ele tá todo elegante. Tô estiloso, Mara? Tá, porque geralmente ele tá com uma calça 3/4. Que tem outro nome. Camisa de time, All-Star e boné. Muito bom. Ou Adidas e boné. Exato. Mas bom, vamos lá. Vamos falar de medo hoje? Coragem, né? Hoje a ideia era falar só de um tema, né? De uma palavrinha, mas aí na conversa nossa, nós optamos por trabalhar com um par que aparentemente é contraditório, medo e coragem, né? Porque acaba que também, se a gente começar a falar de medo, se a gente for falar do antídoto de repente, né? Então, como acaba acontecendo nos episódios, a gente elege um tema e nós falamos do tema, do contraponto do tema e da periferia do tema, então... Eu acho núcleo do tema também. A etimologia do tema. Quem que sugeriu o tema para começar a falar já? Quem foi? Mara? Não, medo foi você. Aí eu... Não. Medo foi você. Tá vocês passaram uma lista. Isso, e aí Júlio passou uma lista. Mas quem sugeriu na lista? Não fui eu. Não, eu sugeri medo, você falou medo, que tal medo? Aí eu coloquei, e se falássemos medo e coragem? Fui eu quem propôs medo e coragem. O medo estava na lista. Medo estava na lista, coragem não. Eu só escolhi, tá? Vocês estão querendo jogar essa possibilidade para mim. Não, de jeito nenhum. Eu acho o tema, eu gosto de pensar, gostei de pensar como primeiro tema do ano. Segundo já, né? Sim, segundo. É verdade. Mas nós estamos gravando a primeira gravação do ano. Me agrada pensar na ideia de conversarmos sobre esse par de experiências internas que é o medo e a coragem, que eu não chamo de sentimento, que eu também não chamo de emoção, né? Que no meu entendimento são pressupostos humanos, tanto uma coisa quanto outra. Estados. Pressupostos. Assim, eu não conseguiria conceber um ser humano que não tivesse vivido ainda uma experiência de medo ou uma atitude extremamente corajosa, né? Que passasse do limiar do que ele entende por ousadia, né? Uma coisa de coragem. Né? Eu vi uma vez, eu não sei citar a pessoa, onde eu vi isso, assim, mas que o medo é a origem de todas as outras todas as emoções
digamos, negativas, mas assim, tipo, a raiva se origina do medo. Enfim, tudo, né? Tá. O que eu diria, por exemplo, de mais negativo, assim? Já me veio a raiva. Como se a tristeza fosse derivada do medo. Tristeza. A ansiedade derivada do medo. Isso. A mágoa derivada do medo. Tá. Você acha que procede isso? Enquanto você fala, eu tô pensando que pode proceder, como eu entendo o medo, porque a ideia como era um pressuposto humano, aí eu posso pensar que a partir desta experiência, que é um pressuposto, muitas outras coisas brotam, né? Como se o medo fosse um terreno que nós temos dentro de nós, uma terra que a gente tem adubada dentro de nós e que a partir dali podem brotar outras coisas. Pode. A ideia seria tipo assim, amor e medo, que seria luz e sombra. E aí do amor derivariam as emoções positivas e do medo as negativas. Tem muita gente que defende essa ideia assim. Bastante gente que defende assim, desse jeitinho que você está falando, né? O medo, eu tendo a concordar do jeitinho que você está falando. Com relação ao amor, quando eu digo não concordo, eu estou já com isso dizendo não concordo porque a experiência de amar, ela é uma experiência que poucas pessoas viveram. Né? E as pessoas que ainda não viveram a experiência de amar, vivem outras experiências de emoções que a gente chamaria de positivas, como alegria, como euforia, como eventualmente bem-estar, eventualmente felicidade, eventualmente a sensação de estar vivendo em abundância, eventualmente. Então, isso pode derivar do amor se primeiro eu tive a experiência de amar, se eu soube sustentar isso, aí a mim me parece que essas outras experiências que a gente chama de positivas, elas ficam como estado de viver. Né? Então, viver com uma sensação de bem-estar independente das circunstâncias, né? Viver em estado de felicidade, viver em estado de compaixão, né? Então, eu entendo que nós temos esse terreno fértil para o amor, muito embora não seja o nosso tema agora, nós temos esse terreno fértil, mas essa ainda é uma experiência que é vivida internamente, na inteireza do que ela é, por poucas pessoas. Né? Dizer que ama e sustentar esse sentimento em si a ponto de fazer brotar coisas, né? Diferente do medo. Né? O medo a gente faz brotar coisas muito fácil dele. Arruma o seu microfone aí, Mara, que eu fico com as coisas aqui na cabeça aqui, e aí eu fico ouvindo vocês falando, e aí você vira, o teu microfone vai lá para baixo. Pronto, melhorou. Eu perco... Ficarei aqui. Como é que chama? Você perde a concentração. Totalmente. Eu já começo a prestar atenção na qualidade do áudio. Tá bom. Deixa eu ver, fala agora. Agora melhorou? Tá ótimo, beleza. Então tá bom. Ele vai ficar exatamente aqui. Eu vou tirar essa blusa daqui, aí vai melhorar mais ainda. Valeu. Mas está apontado para baixo ou está para cima? O microfone está bem aqui, pertinho de mim. Beleza. Então eu entendo assim, né, que a gente tem o exercício do amor, a experiência do amor, ela ainda é um desafio humano. Bem... A gente vai falar do amor um outro dia, porque hoje... outro dia. Vamos ficar no medo e com a coragem. E aí? Fala aí, Júlio, por que você colocou o medo na lista lá? Não, eu não. Não tinha, ele pôs a lista toda, né? Medo era um item que estava na lista. Nós temos temas até alguém agosto tinha de sugerido, 2034. Alguém tinha sugerido. Mas eu não me lembro quem sugeriu. 2034? Que bom, isso é muito bom. Mas as pessoas mandando, podem continuar mandando temas, isso é muito bom. Eu sei que o pessoal aqui hoje está com medo, né, de assumir o tema. Não, eu vou assumir o tema, para já. O medo, no meu entendimento, e primeiro na minha vivência pessoal, ele é uma experiência que é primordial na espécie humana e não teria como ser diferente, né? Porque o medo ele vem de duas grandes certezas na experiência de viver, né? A primeira é a certeza da finitude. Tudo na nossa experiência finda.
tudo na nossa vivência tem começo, meio e fim. E por nós termos um anseio, e aí a gente pode abrir eu vou jogar essa estrada para a gente poder bifurcar, por nós termos um anseio de infinitude, nós temos medo da finitude. E a segunda coisa que é certa na experiência de viver, de qualquer um de nós, é que nós vamos viver experiências dolorosas e a gente morre de medo de sentir dor. Então, por duas razões óbvias, que são certezas, a certeza da finitude e a certeza de que nós vamos sentir dor, nós temos medo. Ninguém quer experimentar nenhuma das duas coisas e a gente vive essas duas coisas o tempo todo. Eu posso dizer que eu já cheguei no cúmulo de sentir medo de ter medo. Eu acredito. Eu acredito. Agora, Mário, assim, citando, assim, en passant, né? Que o maior medo que eu já senti foi o da infinitude. O medo do infinito. O medo do infinito? Sim. Mas é exatamente porque você tem certeza da finitude que você teme o infinito. O medo não é do infinito, o medo é do finito pelo infinito. É paradoxo aí, né? Não, eu vou te explicar o que acontece. Não sei se é isso que você está pensando, mas assim, eu estou dizendo assim, eu imagino uma coisa que não tenha fim e isso me dá agonia. Ah, sim, mas aí na experiência humana, uma coisa que não tenha fim, uma dor que não tenha fim. De vida. Isso, da Imagina, vida aqui. Tá, eu morri, depois continua, e isso continua até quando? E tipo assim, aonde começou isso e aonde vai terminar isso tudo? Aí você tem medo. Dá um pouquinho de medo. Dá um pouquinho de medo, tá. De uma coisa que... eu acho que no fim das contas dá uma incerteza danada, né? Isso, exatamente. A gente não tem certeza. Mas por que isso te tira o sono? É uma coisa, Júlia, eu não sei explicar, porque é um sentimento assim, meu, de eu imaginar que não vai ter fim, as coisas não vão ter fim. Tipo assim, que você está condenado a viver para sempre. Alguma coisa nesse sentido. Eu entendo essa fala. Imagina, beleza, dentro de uma crença, por exemplo, evangélica, você vai para o céu. Você vai, João, você é um cara bacana, você vai pro céu. Mano, você vai passar a eternidade no parquinho brincando com Deus. Beleza, maravilha. Mas e aí? Então, tipo assim, não é uma coisa apavorante isso? Mas por que você se preocupa com isso? Não, eu não me preocupo. Eventualmente isso vem na minha cabeça. Não que eu fique pensando nisso, não, mas quando vem... Eu acho que todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Medos. Sim. Acho que o problema nisso é ser medroso. É diferente, né? Bem diferente. Tem pessoas que fazem bondades e não são bondosas. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. O medo, para mim, como a coragem, você falou que é o quê? Eu esqueci a palavra que você disse. Para mim, eu li e concordei com o tema que é um estado que você Para mim é um fica. pressuposto. É um pressuposto que está muito ligado a tempo e espaço para mim. No formato puro do medo e da coragem. Sim. No estado puro, tô falando. Coragem muito mais porque a coragem necessita do ato, né? O ato de coragem. Coragem só no pensamento não chega a executar. Isso. O medo de estado puro também. Porque o medo e a coragem, dentro do tempo e do espaço, eles acontecem conforme o tempo e o espaço. Se eu estou numa rua perigosa à noite e alguém chega, é normal ter medo. É comum que isso aconteça. Não, é sadio, né? É sadio que isso aconteça. Por isso que você está falando de medo e amor, com esse antagonismo, e o medo necessariamente não traz só coisas ruins, pelo contrário, ajuda muito. Mas quando o medo, diferente da coragem, sem um ato, o medo sem o tempo e espaço, para mim é esse medo sem o tempo e espaço que gera ansiedade, que gera tudo isso. Mas então quando você fala do medo do infinito, das coisas, talvez eu não consiga acessar ainda, porque honestamente não me preocupa isso. Eu não... Sim, não está dentro do teu espectro de conexão. Você não conecta com esse momento. Sim.
Mas no caso, quando ele fala desse medo dele, pode ser que essa experiência para você de pensar, vou ficar infinitamente, isso te gere um desconforto de dor, né? De um tipo de dor, né? Que não é um tipo, exato, que não é um tipo de dor, porque a única experiência de viver que você tem na tua memória lúcida, clara, é esta. E como esta é uma experiência que todos nós sentimos dores e temos experiência de finitude, pensar que isso vai se repetir infinitamente, né? Mas, Omar, até a glória eterna então, é uma coisa... Mas pela monotonia, né? Sim. No teu caso, monotonia dói. Pra mim, monotonia dói. Monotonia dói. Tá louco. Né? É uma dor. Então, Mas imagina, por exemplo, e outra, assim, digamos que é uma coisa do tipo assim, eu tenho que arrumar coisas para fazer durante uma eternidade. Te dá medo só de pensar. Porque assim, eu imagino que se eu ficar parado, eu não é uma coisa interessante. Você tá tocando harpa. Mas a eternidade tocando harpa, não quero isso. 2.000 aninhos tocando harpa. Depois muda um pouquinho, né? Aprende um novo instrumento, mais 5.000 anos. Mas mesmo assim, mano, você imagina milhões de anos. Sim. Mas olha onde ele vai. Mas eu tô tocando num ponto que me dá medo. Claro. Assim como as pessoas têm medo de outras coisas aí, o meu maior é esse, assim, tipo, é uma coisa... aflitiva. Vocês têm medo de morrer? Não, eu não. Você tem medo de morrer? Não, eu não tenho medo de morrer e eu não tenho medo assim, da morte. Em como eu vou morrer? Eu falo, mas assim também passa. Eu não tenho medo da morte e eu não tenho medo de morrer. Eu também não. Mas ainda temo alguns tipos de dor. Alguns tipos de dor, porque tem algumas dores que eu já vivi profundamente, dores físicas, dores emocionais, que delas eu não tenho mais medo. Com relação a elas eu tenho manejo. Então, quando a gente aprende a ter manejo daquilo que a gente teme, o medo vai embora, né? Concordo plenamente. Então, algumas dores, por eu já ter vivido, eu sei manejá-las. Assim como alguns fins, algumas experiências de finitude, eu não tenho mais medo delas. Talvez por isso eu não tenha medo da morte, né? Porque eu já manejei, eu já conheço, eu sei como... Eu tenho recurso, né? Então aí a gente pode olhar o medo, aprofundando bastante agora, a gente pode olhar o medo como uma experiência em que eu não reconheço em mim ainda recursos. Então toda vez que eu estou diante de uma experiência que ela é muito impactante, definitiva, não definitiva porque não vão ter outras, mas ali eu preciso dar uma definição. E eu não reconheço em mim recursos, eu tenho medo. E aí que brota a coragem? Então, e aí, no meu entendimento, tá? No meu entendimento e na minha experiência, né? Eu vou... Às vezes você é confidente aqui no Nove Luas, às vezes o Marcos é confidente. Eu fui confidente no episódio do Ano Novo com a questão dos meus rituais, isso repercutiu interessante. Algumas pessoas dos meus contatos pessoais, não tão íntimos, mas contatos pessoais, dizerem que iriam experimentar, ritualizar como eu ritualizava. Então, algumas entrei no seu quarto, vi você com as revistas e não sei o quê. Então, hoje vou ser a confidente, né? Nas minhas experiências particulares, onde eu exercitei atos de extrema coragem, mesmo, extrema coragem, que eu nem sei de onde veio a força para elas, porque senão não seria ato de coragem, né? Porque a coragem é um ato heróico mesmo, né? Você tira, você faz e depois é que você vê que aquele recurso saiu de dentro de você. Antes disso acontecer,
eu me joguei no chão mesmo, literal. Me curvei, me joguei no chão. Aqui todo mundo sabe que eu acredito em Deus, né? Do meu jeito de acreditar em Deus, claro. Mas me joguei no chão e disse, olha, não tenho mais o que fazer aqui. A dor que eu estou sentindo, eu não sei mais o que fazer com ela. Ou essa experiência, eu não tenho mais recurso para lidar com ela. Então eu estou entregando. Pode me levar, pode fazer o que quiser, porque tudo que eu tinha aqui dentro, eu fiz. Aí vem aquele negócio que você não sabe o que é, né? Parece que tem um... Para mim, eu tive 2 experiências assim, muito impactantes. Para mim era como se dentro de mim entrasse, ou de dentro de mim brotasse, tivesse brotado naquele momento, um tsunami. Tamanha era assim, a dimensão da força e a quantidade de recursos mentais e emocionais que aquilo começou a aparecer. Então, me parece, e aí eu estou falando da minha experiência e da experiência narrada por pessoas que eu acompanho na minha vida profissional e pessoas amigas, que a coragem, ela espera que o medo se renda para ela poder aparecer. Enquanto o medo não se rende, a coragem não vem. Né? Então eu preciso sentir o medo até onde eu não tenho mais onde sentir. A ponto de dizer, tá bom, eu entrego os pontos, eu realmente não tenho recurso aqui. Né? Se é para findar, finda. Se é para doer, dói. Tá tudo bem, eu nem sei mais se dá para sentir dor maior do que essa. Eu tive uma experiência na minha vida que teve um determinado dia que eu fui pro quintal da minha casa, de madrugada, né? Deitei no chão de barriga para cima, abri o braço e falei assim, ó, eu não sei se eu dou conta de uma dor maior do que essa. Assim, tudo de dor que eu podia sentir na minha alma, eu não sei se eu consigo mais do que isso, né? Então eu estou me entregando aqui, porque eu não sei, talvez isso eu falando, né? E falava em voz alta mesmo. Talvez aqui eu vá desintegrar, porque eu não sei sentir dor maior do que essa. Pronto. Aí dá um... Porque antes tem briga, né? Antes você briga com medo, você briga com medo de sentir dor, você briga com a dor, mas chega uma hora... Você sabota, você minimiza, você racionaliza, né? Você dilui ela em 1000 pedacinhos, você faz uma opção de comer. Chega uma hora que você não tem o que fazer mais. Aí ou você se rende àquele negócio e você diz, ó, tá bom, eu estou desintegrando. E óbvio que, como também as pessoas que nos acompanham sabem que eu sou cristã, né? Não tenho uma religião, mas eu sou cristã. Nesses 2 momentos particulares da minha vida, era como se eu transpirasse sangue, entre aspas, não gosto dessa imagem, assim como aconteceu com a narrativa do Cristo, né? Mas foram vivências pessoais, do tamanho que eu suportei, de crucificação, tipo... E aí não dá para não entregar para uma instância superior, no meu entendimento. E para mim, acho que quando entrega isso... Aí, ó, eu tô morrendo de medo, né? Eu tô morrendo de medo, eu não tenho mais recurso para disfarçar, não tenho mais recurso para fazer de conta que tá acontecendo nada, não tenho mais recurso para xingar, para brigar com ninguém, não tenho recurso mais. Eu sou só um medo, eu sou só uma dor enorme, né? Sou só uma finitude, tá bom, é para acabar, vamos acabar. Tudo bem, eu me rendo. Para mim, a coragem é a virada. Depois que você se rende, aí vira a chave. Né? E o bonito é, depois do ato de coragem, né, passado algum tempo, é como se...
Por isso eu falo que é pressuposto humano isso. Né? Passado algum tempo, é como se você, assim, na minha experiência, eu renasci outra pessoa. E ouvi de muitas pessoas da minha convivência, não é a mesma pessoa. Né? Não é a mesma pessoa. Aí tudo mais que acontece depois, a leitura que eu tenho é outra. Né? A forma como eu leio a vida é outra. Então, em alguns momentos, eu chego a pedir, né? Estou precisando de um aperto. Outro shift desse. Isso. Eu estou precisando de um aperto aqui nos parafusos, né? Porque estou cansada. E aí entra da repetição. Eu me lembro que uma vez aqui, já tínhamos gravado um episódio e nós estávamos conversando do quanto estava cansativo essa coisa do algoritmo. Por buscas de determinadas temáticas, eles ficam só mandando aquilo para a gente e nós estávamos enjoados de mais do mesmo. Uhum. Né? Então, eu entendo, e por isso eu chamo de pressuposto, que quando nós começamos a ficar muito mais do mesmo em nós somos instigados por nós próprios, de alguma forma, inconscientemente, a criar circunstâncias ou atrair para nós circunstâncias, e cada um entenda isso do jeito que quiser, onde nós vamos viver muito medo. Ou pela finitude ou pela dor, a gente vai viver muito medo. Né? Para poder ser instigado também a fazer a entrega, para poder experimentar mais uma grande porção de coragem, que no meu entender é num nível celular de transformação mesmo, sabe? Num nível celular, que é diferente de ser medroso. Ser medroso te leva a ser covarde, que é diferente de ter medo. Porque ter medo pode te levar a ser muito corajoso, mas ser medroso te leva a ser covarde. Quem não quer perder nada é medroso. Quem não quer sentir dorzinha nenhuma, nem dorzinha de dente, nem dorzinha de cabeça, é medroso. Concordo. Se priva da vida. Se priva da vida. E aí perde a experiência da coragem, porque vai viver no oposto da coragem, no contraponto da coragem, que é a covardia. Né? Omar, aconteceu comigo, né? Que você já conhece esse episódio, de eu acordar em pânico na noite, com falta de ar e alguma coisa assim, falar, vou morrer, né? Alguma coisa assim. Aí ficar puxando o ar assim tal e tentar buscar o ar. E a saída que eu encontrei na época, né, foi dizer, bom, tá, vou morrer de falta de ar, então deixa eu ver, morre aí pra eu ver, né? Uhum. E aconteceu de eu não morrer. Aí eu dei um tempinho para ver se eu ia morrer. Não morri? Não morri. Estou aqui. Então, assim, foi a maneira que eu encontrei também de lidar com o negócio. É lógico que é uma escala menor da tua questão. E assim, eu acho que o homem... Não sei se é uma escala menor, porque não tem escala maior ou menor. É a tua escala e a minha escala, né? Mas eu vejo assim que se você for colocar em dor, a mulher, ela tem uma coisa com dor que é diferente, né? Sim. Porque assim, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que assim, que a mulher, quando ela tem a dor do parto, né? Ela tem uma noção, uma pequena noção do que é um homem com resfriado, né? Então, tipo assim... Você já viu isso? Eu nunca ouvi isso na minha vida, é a primeira vez. Porque assim, eu tô falando por mim, mas eu conheço, isso é uma expressão que representa... Na né, comunidade masculina. Assim, que a gente não tem muita habilidade para lidar com dor. A mulher, ela tá doente, ela tá cuidando de filho, ela tá correndo, fazendo o que o homem para, senta e fica, né? Tipo assim, morre ali de coisa. Então, tipo assim, eu tô dizendo que na minha experiência, que essa coisa de eu acordar em pânico, e isso aconteceu umas 3 vezes, 3 noites seguidas, aí na terceira eu falei, tá, vai morrer, vamos ver então. E aí, assim, passou, depois voltou, eu tive que lidar de uma outra maneira, enfim.
mas tive que ir encontrando maneiras para lidar com o negócio. E no fim das contas, assim, até como uma questão de pedagógica, vamos dizer assim, né? Eu acabo descobrindo que é uma sabotagem da minha mente também, né? Não é uma coisa que tem um fundo mesmo, assim, de... Sabe aquela coisa de... uma justificativa muito forte, algum acontecimento muito forte. Não, mas é uma sequência de pensamentos e aí eu vou empilhando pensamentos numa velocidade muito rápida, a pilha cai, vira aquela bagunça, mas é basicamente isso. Não é uma coisa de falar assim, olha, tem alguma coisa muito ruim acontecendo na minha vida, não é. Então, assim, se nós formos olhar nesses últimos 10 anos e com ênfase nos últimos 3 anos, né, vem aumentando pouco a pouco o número de pessoas com síndrome de pânico, né, ou com crise de ansiedade, né, que é pouco a pouco vem aumentando? Não, pouco a pouco ao longo desses 10 anos. E de 3 anos para cá foi exponencial. Ah, tá. Exponencial, né? Mas por quê? Porque de 10 anos para cá, né, eu estive conversando com um cliente na sexta-feira, inclusive, né, que ele me fez uma ligação para me desejar feliz ano novo. Nós estávamos conversando sobre isso, conversa da vida, né, fazendo retrospectiva do ano, não conversa de trabalho, conversa de pessoa, de 2 pessoas, né? Com esse modismo de você ter excelência em tudo, de você ser referência em tudo, de você ser o expoente em tudo, de você estar o tempo todo se sobressaindo em tudo que você faz, o medo da finitude aumentou exponencialmente e vem aumentando. Com a vinda da pandemia, isso ficou latente, a flor da pele de todo mundo, porque ficou na cara que esta experiência de vida aqui, ela é finita e ela frágil, né? É fragilíssima, com uma coisa invisível no ar, que você não está vendo, não sabe de onde vem, e vindo desse período de um modismo de onipotência, perdi a minha onipotência, não tenho onipotência nenhuma. Daqui a pouco eu virei a esquina, respirei e posso morrer. Olha que contrassenso. Respirei e posso morrer. Posso morrer porque respirei esse ar contaminado. Eu que sou onipotente, que sou o máximo, que defino todas as minhas metas e realizo, eu que atraio para mim tudo o que eu quero, eu que desenho o corpo que eu quero, posso entrar dentro do meu carro, posso entrar dentro da minha casa, posso pegar um iogurte, abrir o iogurte, tomar o iogurte e engolir minha finitude. É lógico que vai dar cada vez mais síndrome do pânico. E cada vez mais as pessoas estão com medo de viver, ficaram com medo de viver. E cada vez mais os jovens perderam o sentido de viver. Porque se eu posso morrer daqui a pouco, como é que eu vou planejar coisas? Tudo isso no nível inconsciente, tá? Por que eu vou planejar coisas? Se eu posso morrer daqui a pouco. O que faz a gente se manter vivo é a esperança de que isso pode se prolongar infinitamente. A gente cria essa fantasia de que vai se prolongar infinitamente. Né? E é muito bonito ler socialmente o fenômeno que a gente está vivendo de um crescimento exponencial de crise de pânico noturno. Né? E não é só noturno, agora também é qualquer hora do dia. O cliente chega lá no consultório, eu olho para ele e falo, tá tudo bem? Não, eu tô com pânico. Tá na cara, né? O olho tá esbugalhado, a respiração tá curta. Tá bom, vamos sentar, vamos tomar uma água. Né? Calma. É medo do que findar, né? Quando a pessoa chega lá na clínica assim, tá na cara que tá com pânico. Estou andando na rua, eu olho e falo, gente, essa pessoa tá com pânico. Mara, esse medo de morrer tem a ver com o que vai acontecer do lado de lá? Ou é
por conta de... Você acha? Porque no meu caso, por exemplo, eu vou dizer assim, que eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho pena, como diria a Fernanda Montenegro, né? Lindo isso dela. Eu tenho pena, porque assim, eu ia deixar tanta coisa que eu tô curtindo fazer aqui, tipo assim, sabe, o jogo no top, assim, né? Aí o treinador fala, senta. Eu penso igual você. Eu não tenho medo de morrer, mas... Então, eu ia achar tá tão gostoso viver, né? Deixa eu quietinho aqui. Nossa, desperdição. Bate um banzo, eu saber que você não vai saber quem vai ser o campeão brasileiro de 2087. Daí esse eu não vou mesmo. Então. Alguns meses atrás, acho que foi em junho. Foi em junho. Eu fui para o Vale do Jequitinhonha em julho. Foi em junho. Eu levei um susto. Eu fui arrebatada por um susto. Vai congruir com isso. Hoje o testemunho é meu. Eu estava dormindo, minha filha estava em casa, dormindo do meu lado, na cama comigo, minha netinha dormindo no quarto do lado. Eu acordei de madrugada com uma dor no peito, mas daquelas que eu não conseguia mexer nada. Dor de infarto, não sou uma pessoa ignorante, né? Mas uma dor. E eu não queria acordar minha filha, porque ela ia querer me levar para o hospital e a minha netinha estava dormindo, então eu não queria mexer com nada dali. Não queria alterar o sistema. Prefiro morrer do que acordar as duas. Mais ou menos. Mas eu não tive medo de morrer de jeito nenhum, né? E aí eu transpirei, lavei o pijama e a dor foi descendo para o braço, chegou na mão, eu falei, só não me deixa fazer barulho. Olha que coisa. Só não me deixa fazer barulho. Porque a Lu estava dormindo e a Malu estava no outro quarto. Quando eu senti que a dor amenizou um pouco, eu fui até o banheiro, lavei o rosto, voltei, deitei, não dormi mais, lógico, porque eu não fiquei sem dor. Mas o susto, esse foi um susto. Mas o susto maior foi que no dia seguinte eu fui no cardiologista, tomei uma bronca homérica, porque tinha que ter ido para o hospital, aquelas conversas todas, né? Com razão. Com toda razão, não façam isso, né? E aí ele me pediu para fazer uma angioplastia, não, uma cintilografia do coração. Aí eu fui fazer, e uma pessoa que nem eu, que faz atividade física a vida inteira, não fuma, não come carne quase nenhuma, enfim, apareceu uma obstrução moderada na imagem. Aí eu falei, não pode. Aí o medo da finitude, e já eu concluo isso, eu fiquei com raiva. Eu falei, não, isso não é justo comigo. Olha, eu faço tudo direitinho. E por conta desse resultado, eu tive que fazer um cateterismo. E aí, sabia o que era o exame e tudo, ele falou, olha, se tiver uma obstrução moderada, como está dizendo aí, e o catéter não, e eu precisar fazer uma angioplastia, você passa a noite na UTI. Eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, não, isso não é justo comigo. Não, como assim? Agora que a minha neta está ficando linda, você vai me tirar do jogo? Ah, não vai. Não vai, eu não vou embora daqui agora. Fiz tudo direitinho. Não, não é o medo da morte, é que agora, não, agora eu não quero ir. Agora... Esse é que é o problema, né? Mas você teve medo? Então, eu tive medo de sair do jogo, mas não pela morte em si. Eu tive medo da finitude das experiências que eu estava vivendo na minha relação com ser avó, né, com a iminência de ir para o Vale fazer o documentário que eu queria fazer.
É medo de ter feito um contrato, de ter que sair naquele momento e falar, nossa, eu não devia ter assinado esse contrato. Eu nem pensei nisso. Eu falei... No meu caso, eu fico pensando assim, não, mano, se eu fiz isso, eu vou ficar muito puto comigo. Não. Eu tive medo da finitude, né? Sim, mas nesse sentido. Eu não quero que isso se finde agora. Então, eu estou contando isso aqui, por quê? Porque esse eu não quero que isso finde agora, né? É de um nível de irresponsabilidade imensa com a experiência de viver. É muita irresponsabilidade dizer não quero que isso finde agora. Porque você tá atribuindo a você um poder que não é teu. Então isso é irresponsabilidade. Puxar para você um poder que não te pertence. Não me pertence o poder de definir ali naquela hora se está na minha hora de findar ou não. Entendeu? Entendi. É muita irresponsabilidade eu puxar para mim esse poder. Eu não tenho cacife para bancar esse poder. Eu não tenho. Então, quando eu entrei na sala do cateterismo, aconteceram várias coisas ali naquele dia, ali foi uma experiência que eu diria que foi a experiência mais forte que eu já vivi na minha vida com a espiritualidade. Eu nunca vivi nada igual. Nada. Mas a hora que eu deitei, que eu vi a situação, que é dentro de um centro cirúrgico, que eu vi a situação ali, eu deitei e dentro de mim eu disse assim, lembra das outras 2 vezes que eu me entreguei? Agora é para valer. Agora é para valer. Estou entregue mesmo. Eu não tenho poder nenhum nessa situação aqui. Zero. Tudo o que é mais precioso na minha experiência de viver, esta experiência de vida, tá da porta daqui para fora. Então, tô aqui totalmente entregue. Não é refém, porque eu não estava refém. Refém é ficar sem recurso. Eu tinha o recurso de me entregar. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Né? Quando você tem o recurso de se entregar, você não está refém da situação. Aí é um ato de coragem. Ó, eu lembro do Dr. Daniel, que é o cardiologista, né? Um amor de pessoa. Virar para mim e falar assim, ele passou a mão no meu cabelo, né? E antes de colocar a touquinha, e ele falou assim para mim, você quer que eu te cede? Aí eu virei, olhei para ele e falei, nem pensar. Nem pensar. Eu vou sentir dor física que eu não aguente, porque não tem problema de sentir dor. Ele falou, não, dor física você não vai sentir nenhuma. Você vai sentir passar um caninho, um incômodo. Uma dor você não vai sentir. É pela circunstância. Eu falei, nem pensar. Nem pensar. Eu quero ver tudo. Tá vendo? A diferença de homem e mulher é isso. Não é, Marcos. Marcos. Vai, já... É isso que eu ia dizer agora. É que o ato de coragem... E eu só pude fazer isso depois que eu entreguei. Eu falei, eu estou aqui absolutamente entregue. O poder é seu, no meu caso para Deus, o poder é seu. Você sabe melhor de mim do que eu. Tudo de mais precioso na minha vida está lá fora. Eu estou aqui entregue na mão de pessoas que eu confio, e aí eu dei muita sorte. Tinha uma ex-aluna minha de curso de enfermagem, era enfermeira que ia ajudar a passar o catéter. Aquelas coisas... Sorte. Isso, sorte entre aspas, né? É. Aquelas coisas que a gente fala, né? Aí eu pude ter um ato de coragem, dizer não. Na hora eu pensei... Basicamente, então, Mara, o medo é enfrentá-lo. Tipo assim, apareceu a situação... Isso. Eu insisto... Abraça o menino e vai, né? Fala, Júlio. Fala. Eu insisto um pouco nesse lance do tempo e espaço, porque o medo, quando não está no tempo e espaço... Mas onde você viveu a experiência de não tempo e espaço? Me dá... Conscientemente. Que a ansiedade é um medo ele fora tá certo. do tempo e espaço. É deslocado do tempo e espaço a ansiedade. Porque ele é um medo que não é por uma situação. Eu tenho medo de coisas que não aconteceram ainda. Mas é por isso que não chama medo, chama ansiedade, né? Mas eu tenho medo.
o pânico. Você tem medo de sentir ansiedade? Não. Eu entendo que continua. Você vai entender também. Então, talvez por isso que eu tenho essa dificuldade e eu falo que eu tive crise de ansiedade, eu sabia, as minhas crises de ansiedade. E talvez passado por situações diferentes das tuas, mas com o mesmo pano de fundo, né? Eu comecei a me conhecer a ponto de ter menos medo, né, e ter mais coragem. Mas talvez seja mais para frente. Você está falando, me veio um livro que eu terminei de ler há pouco tempo e eu estou muito impactado por ele ainda, que chama Uma Confissão. Nossa, do que Tolstói. lindo! Que lindo, não conheço. O Tolstói, mas talvez seja mais para frente, porque talvez a gente vai perder um pouco dessa ideia que eu estou falando do tempo e do espaço. E o Tolstói estava no livro, ele estava com 70 e tantos anos, já era um cara renomado na Europa pelos livros que ele tinha escrito, Sim. Guerra e Paz, Ana Karenina e tudo mais. E ele sente o tédio e vontade de morrer, 79 anos, coisa assim. Então ele faz essa confissão, é um livro, é o que ele escreveu por um tempo, sobre tudo que estava sentindo, já saiu escrevendo assim, é um livro curto, vale muito a pena ler. O livro você consegue ler em 2 dias, assim, um dia. E depois passa 2 anos, ele termina o livro porque ele passou por uma experiência transformadora. E tem um conto lá que chama de Conto Oriental, tá na página 37, não vou esquecer, que o conto é mais ou menos assim. Um viajante, eu posso contar errado, um viajante estava andando pelas estepes e ele é seguido por uma besta fera, né? E aí, para fugir, ele pula num poço antigo, e se agarra num galho de uma árvore que nasceu nesse poço. Então ele não pode voltar, porque a besta fera está esperando ele para ser devorado. Ele olha para baixo, tem um dragão faminto com a boca aberta esperando ele para morrer, seja o que for, né? Aí ele fala assim, e ele decide se segurar no galho ainda. A mão começa a cansar, os braços ficarem mais cansados, ele olha para o lado, 2 ratos, um branco e um preto, roem de forma indiferente o galho que ele está segurando. Então ele sabe que é questão de tempo. O rato vai roer o galho e ele vai cair. Então ele olha para cima, tem a besta fera, para baixo tem o dragão, o rato está roendo o galho em que ele se segura, está perdendo as forças, ele olha para o lado, tem uma folha com gotas de mel. E ele olha, esforça, lambe esse mel. Solta o galho. Não, acaba a história aí. Acaba a história. Eis o conto. Que legal. Eis o conto. E aí ele explica, né, que a besta fera é a existência trágica da vida. Sim. A morte está lá embaixo, que é o dragão. O rato branco e preto, dia e noite, o tempo, que vai te consumir. E aí, na hora de falar desse lamber o mel, ele começa a traçar 4 caminhos, 3 ou 4 caminhos, não me lembro bem, para ele sair dessa situação. Né? Uma delas, ele fala que é a ignorância, que é simplesmente negar a morte, negar a existência trágica da vida, negar o tempo e focar apenas no mel. Ele fala que isso é uma ignorância que não vale, ele arrebata. A outra é dar fim para isso. Ele fala assim, eu vou morrer mesmo, então eu vou soltar esse galho aqui, né? Que é uma questão mais existencial, né? E ele fala que também seria muita covardia fazer isso, do ponto de vista dele. Aí tem uma saída que ele chama de, acho que é epicurista. Epicurista. Que ele dá esse nome, que é uma coragem existencial. Que eu falei assim, existe o tempo, ele é inoxidável, existe a morte, mas eu não posso deixar de curtir e lamber o mel. Exato. Né? Vai chegar o ponto em que eu vou soltar, ou o galho vai quebrar, ou eu vou cair, vai roer, mas eu vou lamber o mel e eu vou curtir o que me cabe nisso tudo. Né? E ele chama de coragem existencial, isso daí. Né? E quando você conta essas histórias, e eu vou remeter nas minhas também, esse ato de coragem existencial está muito em cima disso. O fim vai acontecer. Exato. A gente não está... o que a gente não pode estar alheio a isso, né? E nesse mundo é um ato de coragem, assim, a gente se manter firme, vocês falam coluna ereta. Né?
E, enfim, tô contando isso porque me tocou essa história toda. Mas é interessante, Mara, assim, essa questão também viu, Júlio? A gente às vezes vive a vida com muita responsabilidade, com muita, tipo assim, tem que ser assim, tem que ser assado. E deixa de lamber o mel mesmo, porque... É isso. Fica se policiando, né? Com um monte de isso não pode, né? Mas o galho vai roer, isso vai acabar mesmo. E a pessoa às vezes passa o tempo inteiro ali preocupada em preservar o galho, que vai romper e não lambe o melzinho também, né? Mas eu, por exemplo, nesse momento, né? É que eu tô lambendo o mel. Então, tipo assim, eu tô feliz aqui do jeito que tá. Sim. E eu acho que ainda tem uma tora ainda pros como é que fala? Pros ratos roerem. Se acontece, né, de eles roerem muito rápido, eu vou ficar puto com eles. Eu acho que esse ficar bravo com os ratos é isso que eu tô falando da irresponsabilidade, né? De querer assumir um poder maior do que o que nós realmente damos conta. Mas eu ficaria bravo com o rato. Sim, tudo bem. Eu também posso ficar brava. Eu não ficaria, eu fico. Eu li esse livro pautado no podcast do Ed René, que é um cara que eu gosto muito. E aí ele fala que chama Correlê. Correlê, que é o nome do podcast, é o livro de Eclesiastes da Bíblia. Tá, que eu adoro. E aí eu lembrei do livro, mas eu anotei assim, um texto de Eclesiastes que eu achei muito legal. Primeiro ele fala que no livro dele, ele tem um livro chamado Correlê, e como chama o filósofo, desses três famosinhos que estão hoje, é o Cortella. Pondé. O Pondé. O Pondé tem uma frase no livro, que escreveu no livro dele, que ele fala assim... O Pondé, Clóvis de Barros, não, o Karnal, e o Cortella, são 4. Os três estão com... Tem até um canal, os três juntos. Tirando o César, o Clóvis. O Clóvis Barros tem um podcast só dele, que é não sei o que, da pamonha, alguma coisa assim, que eu de vez em quando ouço. Mas Eclesiastes 9 fala assim, voltando ao lance do mel, né? A vida é eclesiástica, é um livro super, né? A vida é trágica mesmo, portanto, vá e coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com as roupas de festa, unja sua cabeça sempre com óleo, ande perfumado, tudo mais, né? Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. E todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem de fazer, que façam com toda a sua força, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Isso foi escrito antes da ressurreição e tudo mais. Então, se você está vivo, vai viver. Achar isso na Bíblia é muito forte. Né? Então, mas é isso. Quando a gente passa por experiências de medo, que são ápice de medo, que você realmente entende que se eu não tenho mais recurso nenhum que eu reconheça de verdade. Só me resta entregar o ato de coragem existencial, que é o da entrega, porque para mim não tem ato de coragem maior do que você entregar quando você realmente reconhece que você não tem mais recurso. Mas só quando você reconhece que você não tem mais recurso, porque antes é covardia, ai, não dou conta. Não dá conta, vai caçar serviço, né? Não mimimi, né? Isso, o que você chama de mimimi, eu chamo de falta do que fazer, né? Tá faltando, né? Falta o que fazer, então aí você é covarde. Mas a hora que você vê que realmente você não tem mais nada que você possa fazer e você entrega, esse ato de coragem existencial é o ato de viver a vida. Porque quando reseta, você volta e a vida está toda brilhosa, toda luminosa, mesmo que não tenha sentido,
mesmo que você vá se decepcionar, mesmo que você vá se frustrar. Você sabe do fim, sabe que tem um dragão lá embaixo, tem uma besta fera aqui em cima. Você sabe que tem uma besta fera em cima, roer. o ratinho tá comendo o tronco, mas tem uma folhinha com mel ali, e o sol vai se pôr todo dia, né? E a Malu vai sorrir, e vai ter criança na rua que vai brincar, e você vai escutar o passarinho. Antes de vir para cá, eu passei lá na casa delas, né? Para levar a Malu para ver a noite ir acontecendo, porque ela adora olhar o céu. E depois a gente foi dar boa noite pro esconderijo das fadas. E ela vê fada onde não tem fada, porque eu mostrei fada onde não tem fada. Entende isso? Sabe quando é que alguém vai chupar esse mel, se não for corajoso, de entregar os pontos quando não tem mais recurso? Nunca. 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 E não é porque é comigo, é porque é assim com todo mundo. Então esse parzinho, medo e coragem, ele é pressuposto humano. Vai no medo da dor até o fim. Vai sentir dor até quando você não conseguir mais. Não tenta sair da dor antes dela chegar no fim do que você pode. Né? Tá com situações que estão na iminência da finitude, vai até a ponta do abismo. Vai até a ponta do abismo. Porque senão não tem como fazer entrega. Mari, na maioria das vezes até não está nesse ponto a coisa, né? Mas a pessoa com medo de que possa acontecer alguma coisa, ou com numa pequena ameaça do status quo da pessoa, né? Ela já sente medo e já começa aí esse medo começa a levantar barreiras em volta da pessoa. Ela vive num mundinho pequenininho ali porque ela tem medo de a pessoa, porque assim, a gente falou muito de medo da morte, mas tem gente que tem medo de viajar, de ir para outro lugar, conhecer coisas, mas aí é o medroso que o Júlio falou, né? Aí é o medroso. Tem o medo de viajar de avião, que é o medo de morrer, né? Tem uma série de coisas aí, isso aí daria um tema. Medo de avião seria... Não, é sério. Sim. Não, assim, mas eu digo assim, você acha que todos os medos são do medroso? Não. Eu acho que todos os medos são válidos. Todos os medos são Sim, reais. É o que eu estou dizendo. Porque às vezes, talvez a pessoa não tenha medo de tudo, mas ela tem, por exemplo, ela se priva de fazer uma viagem porque ela não quer sair daquela... Eu não sei, assim... qual que seria esse limiar entre o medo e o medroso, né? Você ter medo realmente de alguma coisa? Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de aranha, medo mesmo. Mas isso não me faz não entrar numa mata. Entendeu? São coisas diferentes. Se eu começo a evitar entrar numa mata, evitar tal coisa, porque eu posso vir a encontrar uma aranha, aí eu acho que eu me torno medroso. Quando você começa a se limitar de fazer coisas, né? Tá, o que você deixa de fazer, então? Alguma coisa? Nada? Nada, mas você quando eu vejo aranha eu tenho medo. Não, mas eu tô dizendo que só com aranha, não. Tô falando em relação à vida. Não tem nada que você tenha medo de andar, de ir pra frente, de alguma coisa, ou você tá livre de medo? Eu falei isso pra Mara uma vez, a gente tá aqui num momento muito confessionário, né? Então, vamos ser, depois que eu perdi a minha mãe, tem ninguém ouvindo mesmo. Depois que eu perdi minha mãe, depois que eu perdi minha mãe, eu me sinto um dos caras mais corajosos do mundo, assim. Então... Porque que é a história. Depois que eu perdi minha mãe, eu falei assim, acho que a maior dor eu já senti. Isso. Tá sentido, então o que vier... É isso. O que vier agora é lucro, assim, sabe? Tipo... Eu me tornei uma outra pessoa, sou muito mais corajoso depois disso, né? E tenho experimentado isso no meu dia a dia. Você tem sentido, você sabe disso. Né? Tipo assim, e tive tantas outras dores de lá pra cá também. Não dou conta de mais nada, não. Isso aqui é o meu máximo agora, pode levar. Aí... Né? Mas se eu acredito que eu sou onipotente, aí eu vou virar medroso e covarde. E culmina no suicídio, que é tema para outro dia. Camus fala, né? Que a única pergunta válida na filosofia é sobre suicídio. Camus, né? Existencialista. Não há pergunta mais importante. Não há pergunta mais importante. Que é um existencialista. Não há pergunta mais importante na filosofia do que essa de resolver, porque a pessoa tira a própria vida.
falamos de todos os medos. Não esgotamos o tema, né? Porque, Não. na verdade, essas são coisas que... E até tem muitas vezes que a gente fala aqui, depois eu estou assistindo o episódio lá para editar até, e eu falo, aqui cabia isso, cabia aquilo. Ou seja, a gente vai... Eu evito fazer isso, porque senão eu entro em desespero interno, porque aí eu quero gravar tudo de novo, né? É diferente. Um dia a gente volta texto nesse que você escreve, tema, você né? consegue ir lá no texto de novo, deixa ele guardadinho aqui. Não, você fala, já era. Um dia Exato. a gente volta nesse tema com uma outra abordagem, se o pessoal tiver disposição até para comentar isso. Exato, falar comenta, né? aonde Coloca. a gente não entrou, né? Mas, talvez só para não me corroer depois ouvindo o episódio, e às vezes a gente está falando com pessoas que estão passando por um processo de medo. Acho que a Mara vai concordar comigo. Medo é algo totalmente válido. Não, é pressuposto humano. E ter isso que eu tô medo falando. é diferente de ser covarde. Não, a covardia não. É um status, é um estágio que não contempla, em que ter medo não é sinal que você é covarde. Não, muito pelo Pelo contrário. O Ter medo é o que eu fiz questão ao longo do episódio todo, e por isso eu pedi o contraponto medo e coragem no tema, mesmo no título do episódio, é que ter medo, viver o medo, é um caminho para encontrar coragem. Perfeito. Então quem não vive medo, viveu o medo mesmo, tem que bancar o medo da dor, o medo da finitude, ou seja lá qual medo for, que sempre vai derivar em medo de sentir dor de alguma coisa, ou medo de que algo finde. Vive isso, porque se você for até o teu limite máximo, lá você vai encontrar a tua coragem maior. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E viver o medo é um ato de coragem, né? Até. Sem sombra de dúvida. Assim, e tem uma definição uma vez que eu vi da humanidade, né? Que essa pessoa que disse isso não está nesse plano, está em outro plano, em outra dimensão. Ele dizia que a gente é a parte mais corajosa de Deus. Porque a gente se afasta. Nós somos a parte mais corajosa de Deus. Que bonito. Porque, tipo assim, a gente se afastou da fonte, nós estamos, tipo, a fonte está aqui, a gente está lá embaixo, na última dimensão, na parte mais densa. Tipo, a gente mergulhou mesmo no fundo do mar, foi no último ponto lá embaixo. E, assim, para viver essa experiência aqui, né, a gente é uma parte de Deus que é muito foda, a gente... E o Pondé, achei a parte no comentário do livro Correlê, que é Eclesiastes, ele fala, abre aspas, o Deus de Israel deixa claro que não gosta de covardes. Eu coloquei um dia desses no meu Instagram pessoal, né, uma frase de um livro que eu tô lendo e que não tem autor conhecido para a frase, mas é isso que você falou, Marcos, com o que você falou, que se você se você não aceita a perda, você nunca vai ver Deus. Né? Se você não aceita a mudança, a desintegração, o medo, você nunca vai ver Deus. Nunca. E aí é o que você falou. Nós somos a parte mais corajosa de Deus, pelo menos aqui na Terra, não tenho dúvida nenhuma disso. E para voltar lá para a fonte, a gente vai ter que abrir mão de tudo aqui. Exatamente. Desapegar. Quem não aceita abrir mão, não vai ver Deus. Alguma coisa assim, tá lá. Depois eu vou procurar no meu Instagram, se bem que era story. Tem. Tá, depois você mostra. Esse Eclesiastes, aí depois você publica lá no... sim. Posta lá no Instagram. A frase? Sim. Muito boa essa. O 9, né? Eclesiastes 9, 7 ao 10. 9, 7. 7 ao 10, é uma frase linda. Mas a orelha do Pondé é essa, né? Do livro. E é isso. Eu não vou dar spoiler, mas leia o livro do Tolstói. Confissões. Uma confissão. Uma confissão. Dá para você postar lá também, para a gente lembrar depois. Eu vou colocar a capinha do filme dos últimos anos do Tolstói, que é um filme maravilhoso, que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, mas eu tenho ele em casa. Boa. E abre aspas pro finalzinho e fala assim, a fé é a força da vida, no final, pra ele. Do Tolstói. Muito com as frases dele. Tem isso no filme, ele fala isso. A fé é a força da vida. Ele tá deitado no banco de uma estação ferroviária onde ele morre, a mulher dele está sentada do lado, e ele fala essa frase maravilhosa. Um beijo para todo mundo. Como diria tia Helenice, gente, vamos jantar? Boa, eu tô morrendo de fome. Olha, não dá ideia.
Um beijo para todo mundo. Até Tchau, a semana gente. que vem. Tchau, tchau.